O corpo humano é uma verdadeira máquina, com características e habilidades impressionantes. Você saberia, por exemplo, me dizer quantos ossos tem no corpo? Ou quantos litros de sangue o coração bombeia? E as diferenças entre o corpo masculino e feminino? A parte aquelas óbvias, né? Mas não é nenhum exagero dizer que o corpo humano é uma máquina e das boas. Sua capacidade de armazenar memórias, processar informações e trabalhar sem descanso é de fazer inveja até nos robôs mais modernos. Descubra agora aqui nesse vídeo 34 curiosidades incríveis sobre o corpo humano, mas antes de começar o vídeo já peço que você se inscreva no canal e ative esse sininho de notificações para não perder os nossos próximos vídeos e deixa também o seu like e compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo. Também deixa aqui o seu comentário com uma sugestão de vídeo, nós estaremos lendo todos os comentários, hein? Agora, vamos pro vídeo! Primeira curiosidade: o cérebro humano possui uma capacidade de armazenamento de cerca de 2,5 petabytes, ou seja, 1 milhão de gigabytes. Por isso, apesar de às vezes parecer que não damos conta de tanta informação, é muito improvável que qualquer um de nossos cérebros chegue ao limite de sua capacidade de armazenamento até o final das nossas vidas. Segunda curiosidade: o impulso nervoso mais rápido registrado pelo corpo humano viajou a 288 km por hora, de acordo com o Guinness Book. A velocidade dos impulsos varia a depender de diferentes fatores, mas, em geral, aqueles relacionados a estímulos sensoriais são mais rápidos do que os relacionados a estímulos motores, e é dali que vem o nosso rapidinho. Terceira curiosidade: o olho humano consegue distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes. Já o nariz é capaz de identificar 1 trilhão de cheiros. Quarta curiosidade: seu corpo não é... Mais de metade dele é constituída por criaturas microscópicas como bactérias, fungos e vírus. Apesar de um pouco repulsivos, todas essas criaturas são essenciais para a sua saúde. Quinta curiosidade: apesar de pequeno, o coração é um trabalhador incansável e muito eficiente. Ele bate cerca de 4.800 vezes por hora, ou seja, 115.200 batimentos num dia. Esse trabalho todo para bombear 280 litros de sangue em 1 hora, totalizando 7.200 litros diariamente. Sexta curiosidade: um adulto tem em média 10.000 papilas gustativas que são renovadas a cada 2 semanas. Com o tempo, essa renovação deixa de acontecer. As pessoas mais velhas têm em torno de metade das papilas gustativas de um adulto e, por isso, sentem o sabor dos alimentos de maneira diferente. Sétima curiosidade: nosso sistema circulatório é gigantesco. As artérias, veias e vasos capilares que compõem o nosso corpo medem cerca de 97 mil quilômetros. Isso mesmo, 97 mil quilômetros. É o suficiente para dar a volta na Terra 2,5 vezes. E tudo isso é para garantir que cada pedacinho do seu corpo receba o oxigênio e nutrientes necessários da maneira mais eficiente possível. Oitava curiosidade: o ser humano nasce com 300 ossos e, ao chegar à sua vida adulta, apresenta apenas 206. Isso porque, quando criança, alguns desses ossos extras se fundem uns aos outros. Nona curiosidade: o nosso maior osso é o fêmur, localizado na coxa, e ele mede cerca de 1/4 da altura total do corpo e aguenta até 30 vezes o seu peso. Décima curiosidade: já o menor osso é o estribo, que fica no ouvido e mede por volta de 2,5 milimetrinhos de comprimento, mas é fundamental para o funcionamento da audição. 11ª curiosidade: oficialmente, a pele é considerada o maior órgão do corpo humano. Um adulto carrega cerca de 3,6 kg e 2 metros quadrados desse revestimento, que não apenas protege o nosso corpo, mas também age como um sensor entre o cérebro e o mundo exterior. 12ª curiosidade:
pequenininha e com formato de pinha. Essa é a glândula pineal, considerada o menor órgão do corpo humano. Ela fica localizada perto da região central do nosso cérebro, no istmo do mesencéfalo, e está ligada à regulação do sono e da pressão sanguínea. 13ª curiosidade. O corpo humano possui cerca de 650 músculos que estão relacionados a inúmeros movimentos. Muitos são involuntários e essenciais para a nossa sobrevivência. 14ª curiosidade. O sartório, maior músculo do corpo, está localizado bem pertinho do maior osso. Isso mesmo, na coxa, junto do fêmur. Ele mede em torno de meio metro e a sua função principal é a de permitir o movimento dos joelhos e quadril. 15ª curiosidade. O menor músculo do corpo, chamado estapédio, também está ligado ao menor osso. O estapédio controla a vibração do ossinho do estribo e protege o nosso ouvido dos sons altos. Vem cá, tá curtindo o vídeo? Continua aí então que as próximas curiosidades são ainda mais incríveis. 16ª curiosidade. Homens possuem mais células responsáveis por acompanhar objetos em movimento, enquanto mulheres possuem mais células com a função de analisar cores e texturas. E isso significa que homens e mulheres literalmente enxergam o mundo de maneiras diferentes. 17ª curiosidade. A área do cérebro responsável pela capacidade matemática é maior e amadurece mais cedo nos homens. Já as áreas relacionadas às capacidades linguísticas amadurecem 6 anos antes nos cérebros femininos. 18ª curiosidade. Os fígados dos homens possuem enzimas extras que os ajudam a processar o álcool com mais facilidade e sentir menos efeitos do álcool em comparação com as mulheres. Ainda assim, beba com moderação, rapaz. 19ª curiosidade. Mulheres tendem a chorar mais do que os homens devido à prolactina, um hormônio associado à produção de leite e estímulo das lágrimas. Os homens, por outro lado, choram menos por causa da testosterona, que inibe a quantidade de lágrimas. 20ª curiosidade. A maior célula do corpo humano é o óvulo e, ironicamente, a menor célula é o espermatozoide. Um óvulo de uma mulher é, na verdade, a única célula visível a olho nu em nosso organismo. Já o espermatozoide, coitado, nem em quantidade a gente consegue enxergar. 21ª curiosidade. Quando somos bebês, nossa cabeça é 1/4 do comprimento total do nosso corpo. Porém, por volta dos 25 anos, passa a ser apenas 1/8 do nosso comprimento total. E isso se deve ao fato de que nossa cabeça cresce muito mais devagar em comparação ao resto do nosso corpo. 22ª curiosidade. Os dentes são a única parte do corpo humano que não pode se autorregenerar. Pois é, vamos escovar? 23ª curiosidade. Os seus olhos são sempre do mesmo tamanho desde que você nasceu. Porém, o seu nariz e as suas orelhas nunca param de crescer. 24ª curiosidade. O cérebro humano opera com a mesma potência que uma lâmpada de 10 watts, mesmo enquanto você está dormindo. Na verdade, o cérebro é muito mais ativo durante a noite do que durante o dia. 25ª curiosidade. Um estudo recente mostra que a memória pode ser afetada pela posição do corpo. Aparentemente, onde você está e como você se encontra posicionado em seu ambiente pode drasticamente acionar a sua memória. 26ª curiosidade. Enquanto pelos faciais servem para alguns propósitos, os pelos encontrados no resto do seu corpo são praticamente inúteis e podem ser removidos sem causar praticamente nenhum dano. 27ª curiosidade. Podemos considerar isso nojento e limpar todas as vezes que tivermos a chance, mas ceras de ouvido são necessárias e servem como um escudo para nossos ouvidos. Então, pega leve com o cotonete. 28ª curiosidade. A adrenalina te dá uma força sobre-humana. E é por isso que, em algumas situações, algumas pessoas podem levantar objetos bem pesados, como carros, que em circunstâncias normais nunca conseguiriam. 29ª curiosidade. Quanto mais inteligente a pessoa é, mais sonhos ela terá enquanto dorme.
Um alto QI pode também combater doenças mentais. Veja, algumas pessoas até mesmo acreditam que são mais inteligentes em seus sonhos do que na vida acordada. Vai entender, né? 30ª curiosidade. Os músculos de foco dos seus olhos movem-se por volta de 100.000 vezes por dia. Para exercitar os músculos de sua perna da mesma forma, você precisaria andar aproximadamente 80 quilômetros diários. 31ª curiosidade. Apesar de não ser um animal mais rápido ou mais forte, o ser humano é de longe o maior corredor de longa distância. Na verdade, o que a maioria das pessoas ignoram é que nossos progenitores, anos e anos atrás, costumavam correr atrás de suas presas até o último morrer de exaustão. 32ª curiosidade. Um humano adulto mediano é feito de aproximadamente 7 octilhões de átomos. 33ª curiosidade. Ao contrário da crença popular, o suor não possui um cheiro ruim. O odor do corpo, famoso CC, é causado quando as bactérias da pele se alimentam do suor. Então, na verdade, os resíduos que elas liberam é que são os causadores desse péssimo cheiro. 34ª curiosidade. Dentro do seu umbigo vivem milhares de bactérias que poderiam, literalmente, formar um ecossistema do tamanho de uma floresta tropical inteira. Agora vem cá, me conta aqui nos comentários o que você achou dessas curiosidades. E olha, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Também deixa aqui o seu like e compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.